Graça e paz, amados. Que bom que estamos mais uma vez na presença do nosso Senhor para juntos refletirmos, meditarmos e aprendermos mais de Sua Santa Palavra. Neste momento, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 1, versos de 1 a 4 da Epístola de Tiago, que nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, conta-se que, conforme o costume de sua tribo, um garoto de apenas 13 anos foi levado pelo pai para o alto de um monte e foi deixado ali na mais absoluta escuridão. Ao chegar àquele lugar, seu pai lhe deu instruções claras de que não deveria sair de onde estava até o raiar do dia, e então se foi. Naquelas circunstâncias, até mesmo o estridular de um grilo parecia algo extremamente assustador, de forma que o medo e o terror tomaram conta de suas emoções. Mas o garoto permaneceu onde estava, conforme as orientações de seu pai. Quando o dia clareou, aquele garoto teve uma grande surpresa ao perceber que seu pai esteve ao seu lado durante toda a noite, armado de arco e flecha, protegendo-o em todo o tempo, pronto a defendê-lo de todo e qualquer ataque que viesse contra ele. Aquela situação foi uma prova para a coragem daquele garoto, foi uma provação da coragem daquele menino. Penso que essa história ilustra bem como nos sentimos em meio às provações pelas quais passamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes pensamos que Deus nos deixou sozinhos em meio à escuridão e então se foi. E quão grande é a surpresa que temos ao perceber que Deus nunca nos deixou, mas esteve sempre ao nosso lado, pronto a nos defender, pronto a cuidar de nós, pronto a nos proteger de todo o mal. E certamente aqueles a quem esta epístola se destina estavam sob a mesma condição. A epístola de Tiago, queridos, tem mais o aspecto de um sermão do que de uma carta, pois traz consigo uma teologia prática, aplicada à vida diária de seus leitores. Razão porque a epístola de Tiago é comparada com o famoso sermão pregado por Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Outrosim, alguém já disse que Tiago é mais pregador que escritor. O fato é que seus ensinamentos ultrapassam gerações e são tão atuais hoje quanto o foram nas primeiras décadas da igreja cristã. E haviam pelo menos duas razões para Tiago escrever essa epístola. A primeira era, sem dúvidas, despertar o coração dos seus destinatários a confiarem em Deus, não obstante as circunstâncias fossem adversas e até certo ponto desanimadoras. A segunda razão diz respeito à sua vivência cristã, pois é inútil professar fé em Jesus e não a demonstrar na vida diária. Nesse sentido, Tiago afirma convictamente que a fé sem obras é morta. De modo que esta epístola é, sem dúvidas, uma epístola que traz grandes verdades, valiosas verdades e que devemos considerar. Dentre elas, a identificação do seu autor. Veja, por favor, o verso de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Queridos, aqui o autor apresenta-se apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Este era um nome comum naqueles dias e o Novo Testamento menciona ao menos 3 pessoas com este nome. Não obstante, o mais provável é que aqui se trate de Tiago, irmão de Jesus, citado em Gálatas 1,19 e depois em Gálatas 2,9. Este é o mesmo Tiago que, juntamente com seus irmãos, desprezou a Cristo no início de seu ministério, mas que, havendo posteriormente crido no Senhor, tornou-se líder da igreja de Jerusalém. E agora, ao invés de ostentar sua familiaridade com Jesus, adjetiva a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É preciso atentarmos para tal adjetivação, pois ela tem muito a nos ensinar. Quando Tiago se denomina servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está afirmando que já não tem domínio sobre si. Isto porque a palavra grega doulos, traduzida como servo, significa primariamente escravo. Dessa forma, Tiago, que outrora havia sido descrente, agora é o doulos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o escravo que vive apenas para satisfazer a vontade do seu Senhor. E a razão disso é que ser escravo implicava em não ter direitos, em não ter vontade própria, em não ter domínio sobre a própria vida. E é assim que Tiago se sente com relação a Deus e ao Senhor Jesus. Alguém que vive não mais para si mesmo, mas para seu Senhor, a quem devota a sua vida com alegria e satisfação. E é nessa qualidade de servo, de escravo, que Tiago escreve as 12 tribos da dispersão. Possivelmente essas 12 tribos a quem Tiago se refere são crentes em Cristo Jesus que foram dispersos logo após a morte de Estevão. Isso porque na época do Novo Testamento já não existiam as 12 tribos de Israel. Portanto, é impossível que Tiago estivesse aqui se dirigindo às 12 tribos criadas por Deus, aos descendentes dos 12 filhos de Jacó. É muito mais provável que Tiago, portanto, esteja se referindo aos crentes em Cristo Jesus que, após a morte de Estevão, foram dispersos por todas as regiões e saíram, conforme o livro de Atos, pregando o Evangelho por onde passavam. O texto de Atos 8:1 nos diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, eram judeus convertidos ao cristianismo e que agora estavam sofrendo perseguições e não poucas provações. O que leva Tiago a exortá-los a que se alegrem em meio às provações. Veja o que diz o verso de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ao contrário dos ensinamentos odiernos, ou seja, dos ensinamentos que temos hoje, de que o sofrimento é incompatível com a vida cristã e que devemos nos rebelar contra as vicissitudes, contra os problemas, contra as dificuldades da nossa vida, Tiago exorta aos seus leitores dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por diversas provações. As pessoas a quem Tiago escreve, queridos, haviam sido expulsas de suas casas, perdido amigos e familiares. Já não tinham bens ou posses e passavam por sérias dificuldades e privações. Tudo o que tinham diante de si eram intermináveis provações. E uma leitura adequada dos demais capítulos desta epístola nos mostrará que as provações eram não apenas intensas, mas também variadas. Estes irmãos estavam sendo explorados pelos ricos.
estavam sendo arrastados aos tribunais, tendo seus bens tomados e ainda eram difamados por sua fé. Ainda assim, eles deveriam sentir intensa alegria ao passarem por tais provações. Tiago parece ressoar as palavras proferidas por Jesus no Sermão do Monte, quando afirmou que os que são perseguidos por sua causa devem se regozijar e exultar. Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, diz o Senhor Jesus. O fato, queridos irmãos, é que as lutas e sofrimentos pelas quais estes irmãos passavam não deveriam ser motivo de lamento ou murmuração, mas de alegria. Isto porque a alegria na vida do cristão deve ser mais que um mero sentimento, precisa ser mais que uma simples emoção, devendo ser a expressão do seu caráter, pois o apóstolo Paulo a apresenta em Gálatas 5:22 como um dos elementos do fruto do Espírito. É importante atentarmos ainda para o fato de que as provações pelas quais estes irmãos passavam tinham um objetivo definido. Não eram provações sem objetivo, sem um fim específico. Muito pelo contrário, elas tinham um objetivo definido, o qual nos é apresentado nos versos 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras palavras, queridos irmãos, tais provações não eram resultado de uma espécie de sadismo divino, nem tinham o propósito de determinar se eles criam ou não em Jesus. O objetivo de tais provações era fortalecer sua fé e confiança no seu Senhor. Perceba que sua fé, sendo confirmada, produziria perseverança, literalmente paciência. Esta é a tradução literal da palavra grega traduzida como perseverança, ou seja, paciência. A ideia aqui é de uma paciência ativa que não se esvai mesmo diante da mais dura realidade. Uma paciência que suporta os mais duros golpes da vida sem retroceder. Uma paciência que é constante e que não volta atrás de forma alguma, em hipótese alguma. De modo que para Tiago, essa paciência, essa perseverança deve ter uma ação completa, atingindo todas as áreas da vida do cristão. Não obstante, sozinha, ela não fecha o ciclo, ou seja, ela não está completa. Para que o processo seja completo, o cristão deve alcançar a perfeição e integridade. E perfeição, neste contexto, não significa ausência de falhas, não denota a inexistência de erros e ou a isenção do pecado. Implica antes em amadurecimento. Destaque, um cristão perfeito é um cristão maduro, alguém que não se entrega às murmurações, que não cogita abandonar a fé diante dos reveses da vida. Antes, se torna praticante da palavra e não apenas ouvinte. Assim, o ensinamento de Tiago é que os cristãos que têm sua fé provada devem amadurecer, e isso para que não haja deficiência em nada. De forma que um cristão que tem sua fé provada e aprovada na fornalha divina, amadurece e está sempre pronto para servir a Deus e ao próximo. Vale ressaltar que aqui, queridos, o conceito de provação
traz implícito o processo de purificação do ouro, que ao passar pelo fogo elimina todas as impurezas. De forma que um cristão que passa pela fornalha divina, pela fornalha da provação, é alguém que tem todas as impurezas retiradas, eliminadas da sua vida. Era mediante as provações que aqueles irmãos seriam purificados de toda soberba, autossuficiência e humanismo antropocêntrico. Logo, as provações serviriam como instrumento para seu crescimento na fé, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Estas maravilhosas verdades, queridos irmãos, devem chegar aos nossos corações com o mesmo peso e vigor que chegaram ao coração daqueles irmãos a quem Tiago se dirigiu originalmente. Pois, como diz Warren Wiersbe, a maturidade espiritual é uma das grandes necessidades da igreja de hoje. Muitas congregações são áreas de recreação para criancinhas, não áreas de trabalho para adultos. Os membros não têm maturidade suficiente para ingerir o alimento espiritual sólido de que necessitam, de modo que precisam ser nutridos com leite. Infelizmente, a igreja contemporânea está infestada de crentes que não amadureceram, pessoas dominadas por sua infantilidade, que abandonam a fé tão logo passam pela fornalha da provação. Pessoas que abandonam a igreja por causa dos homens, talvez nunca tenham entrado por causa de Cristo. Não obstante, se enfrentarmos as provações com alegria, certamente o resultado será extremamente satisfatório, redundando na honra e glória daquele que nunca nos deixou, antes sempre esteve ao nosso lado, mesmo nas mais duras provações pelas quais passamos. O que fica evidente com tudo isso é que as provações pelas quais passamos são sinal do favor divino. Isso porque, em meio à aprovação da nossa fé, Deus está conosco a nos amparar, sustentar e aperfeiçoar. Na fornalha das provações, somos convidados a abandonar nossa autossuficiência, dependendo exclusivamente de Deus, sendo por Ele aperfeiçoados para toda boa obra. Caminhando para o fim, queridos, algumas lições precisam ser ressaltadas para a nossa edificação. Primeiro, assim como Tiago, devemos desenvolver uma postura humilde, nunca buscando para nós o brilho dos holofotes, pois o único que deve aparecer e brilhar é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, foi esta a compreensão de João Batista ao declarar: convém que ele cresça e que eu diminua. Há pessoas que, infelizmente, trabalham na igreja, que se envolvem nas coisas apenas para ter a glória para si mesmos, para ter o louvor dos homens, para ter a admiração e o aplauso das pessoas. Lembremos que somos apenas servos, escravos, e que nem mesmo a vida que temos nos pertence. De forma que não devemos esperar a glória dos homens, não devemos esperar o aplauso das pessoas. Não precisamos e não devemos esperar que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, pois não devemos fazê-lo para os homens, mas para Deus, a quem deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em segundo lugar, as lutas e dificuldades pelas quais passamos não devem ditar o nosso ritmo de vida. Ao enfrentarmos as tempestades do mar da vida, devemos lembrar do que diz Hebreus 2,18.
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E a raiz do termo grego usado pelo escritor aos Hebreus é a mesma usada por Tiago. Ou seja, quando Cristo Jesus passou pelas tentações, ele estava passando, na verdade, por grandes provações, por inúmeras provações. E por isso ele é poderoso não apenas para compreender, mas também para socorrer os que são provados. Passar por tentações, passar por provações, passar por lutas, dificuldades, por sofrimentos nessa vida, sozinhos, jamais passaremos. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que passamos, sabe o que enfrentamos, sabe a realidade das nossas vidas. E Ele é poderoso, de acordo com Hebreus 2,18, para socorrer a cada um de nós em nossas tentações ou provações. Em terceiro lugar, precisamos nos alegrar no Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, estando satisfeitos mesmo diante das mais duras provações, visto que por meio delas Deus nos leva à maturidade. Devemos lembrar que as provações têm um objetivo definido, elas têm um propósito, elas não acontecem por acaso, elas não são resultado de alguma espécie de sadismo divino. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Isso nos é dito lá em Lamentações capítulo 3. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Contudo, é por meio das provações que Deus nos leva ao crescimento, à maturidade. É por meio das provações que Deus nos leva ao desenvolvimento da nossa fé. É por meio das provações que nós deixamos de ser crianças em Cristo e passamos a ser adultos, que passamos a não mais ir à igreja, aos cultos, às programações eclesiásticas apenas para marcar lugar na igreja, para dizer que estamos ali. Mas vamos para servir de fato ao único que deve ser honrado, adorado e glorificado, o próprio Deus. A quem seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.